Olá, clientes e amigos! Veio mostrar para vocês agora o nosso primeiro podcast, o podcast da Cirúrgica Bandeirantes. Nós somos uma loja física que está localizada aqui na cidade de Jundiaí há mais de 30 anos. Nós vendemos produtos médicos hospitalares. Então eu quis trazer um pouco dessa parte da internet, da tecnologia para a loja, né? Que é muito importante hoje. O mercado está virado muito para isso, né? O nosso canal no YouTube é o TV Cir, onde você vai encontrar esse podcast, que é o nosso primeiro, que estou muito contente de estar fazendo esse trabalho. E a nossa ideia, junto com a loja, que é a Cirúrgica Bandeirantes, é sempre estar trazendo convidados, pessoas que estão ligadas à área da saúde, que faz parte do nosso grupo de colaboradores, dos nossos fornecedores. Então eu quero trazer essa ideia da máquina, né, da internet para a loja e da loja para a internet. É uma empresa muito conceituada, eu sou proprietário, a minha formação é em farmácia e bioquímica, trabalho lá desde os meus 14 anos de idade e agora eu quero trazer essa parte da internet, aí, da TV, do podcast para vocês, que vocês fiquem bem à vontade. O nosso podcast, esse é o nosso primeiro de muitos e vai dar muito certo essa ideia, né? Como vocês já sabem, a Cirúrgica Bandeirantes, ela foi fundada em 97 e ela tem o intuito, e sempre teve esse intuito, junto com os fundadores, que foi meu pai já falecido, minha mãe e eu, com os meus 14 anos de idade, com a necessidade que tinha em Jundiaí, que era um mercado onde era muito carente nessa área médica hospitalar. Onde a gente precisava de uma cadeira de rodas, a gente não conseguia, precisava de um oxigênio, a gente não conseguia. E depois a minha avó veio a falecer, que era o nosso ente querido, que precisava desses materiais. Surgiu a ideia de montar a Cirúrgica e Oxigenoterapia Bandeirantes. E eu quis agora trazer isso para a internet, para vocês, para a gente ficar mais próximo daquele cliente que está longe, que não está na cidade de Jundiaí. Porque a loja, graças a Deus, ela está atingindo um público muito grande. E hoje é uma das melhores e maiores e completas cirúrgicas do estado de São Paulo. Então a gente quer trazer ela para o Brasil inteiro. E a gente também tem clientes que são fora do país. Porque mais para frente a gente vai abordar na parte principalmente de terapia do sono, que a gente acompanha pacientes que não estão só no Brasil, que estão fora do país. Então é uma loja que tem esse potencial e a gente está trazendo agora para o podcast, né? E hoje a gente vai começar o nosso podcast entrevistando uma profissional que já está com a gente há 2 anos. É a doutora Daniele Miron Panzarini. Ela está com a gente lá há 2 anos. Ela é da área da saúde, ela é farmacêutica de formação. E eu quero deixar hoje bem frisado no nosso podcast a importância de um farmacêutico numa loja de material médico hospitalar, né, numa casa cirúrgica. Isso é muito importante. Ela traz muita credibilidade, porque a necessidade do paciente, às vezes, não é só apenas uma receita prescrita por um profissional, por um médico, né? Às vezes ela precisa também de um acolhimento, de algumas informações mais preciosas que um farmacêutico presente numa loja cirúrgica pode dar todo esse suporte. É por isso que eu quis trazer como primeira mão, né, tá entrevistando a doutora Daniele, que agora eu vou passar para ela vai se apresentar, vai falar sobre a formação acadêmica dela e a gente vai desenvolver um assunto bem bacana aqui no nosso primeiro podcast, o TV Cir Podcast. Olá, doutora Daniele, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Obrigada pela essa oportunidade de estar aqui com você hoje. Ah, legal. E me conta um pouquinho sobre a sua formação, há quanto tempo você já é formada, né? Eu já sou formada há 10 anos. Eu me formei pela Universidade 9 de Julho em 2016. Depois que durante a minha formação, eu fiz estágios, principalmente na área hospitalar. Após formada, eu trabalhei principalmente, onde sempre foi minha paixão ali, o varejo farmacêutico, que é essa relação de farmacêutico com o cliente. Ah, bacana. E antes de você ter esse contato com o cliente na parte do varejo farmacêutico, e agora você está indo para a área cirúrgica, né, médica hospitalar, você chegou a ter passagens para uma outra área farmacêutica também?
Além do varejo farmacêutico, eu também atuei como representante farmacêutica na parte de indústria, mas principalmente ali durante os meus 6 anos no varejo farmacêutico, eu vi também uma necessidade de estar me desenvolvendo mais. Também fiz uma pós-graduação, um Bacana. MBA em administração hospitalar e serviços de saúde, com um foco bem grande nessa atuação da saúde pública e privada, onde a gente vai se desenvolvendo cada vez mais ali junto ao cliente, né? Ah, legal. E hoje, lá na Cirúrgica Bandeirantes, o quão você acha que é importante para uma casa cirúrgica ter um farmacêutico ali presente full time, né? Para atender a necessidade do cliente quando chega até a gente, né? Muitas vezes os clientes chegam com receitas, né, um pouco mais não tão focadas no que precisa ali para atender ele. Então a gente faz uma interpretação, uma sondagem para ver o que realmente está acontecendo com ele. Às vezes vem uma receita, uma tala para punho, aí nós temos que sondar somente o punho, se é a parte do polegar. Às vezes o cliente vem demandando uma cotoveleira, aí a gente conversa, vê se realmente é somente uma cotoveleira que ele precisa, será que é uma epicondilite? Então a gente vai conversando, né, tendo esse olhar mais clínico para realmente ver essa necessidade do nosso cliente ali no balcão todos os dias. Ah, que bacana, né? Eu lembro quando eu tinha a parte mais atuante, né, no balcão, realmente eu tinha esse tipo de dificuldade às vezes, né? Que às vezes o cliente vinha com uma receita de um imobilizador ígneo maleolar, né? E é um imobilizador de perna, né? Que tem as Sim. hastes, né? Tem o velcro, Uhum. né? E você imobiliza a perna. E às vezes ficava aquele questionamento se era uma joelheira, se não era, né? Sim. E é por isso que é o importante, né? Você ter esse conhecimento e entrar aí no psicológico do paciente, né? De estar ligado ali na situação como um todo, né? Sim, e O, não é somente vender o produto, né? Um imobilizador de perna, muitas vezes a gente coloca ali no cliente para ver o tamanho ideal para ele naquele momento, mas muitas vezes qual é o primeiro reflexo do cliente? Tentar levantar, ele não espera aquela dificuldade. Também às vezes fecha o mobilizador um pouco apertado demais, começa a ter um pé inchado. Então, às vezes, esse cuidado de fazer uma orientação de como ele vai utilizar, para ele tomar algumas precauções ali ao longo desse tratamento, faz toda a diferença. é bacana. E a doutora Daniela já está com a gente já há 2 anos, porque hoje eu, como farmacêutico também de formação, eu fico mais na retaguarda da compra dos produtos, porque hoje nós temos uma linha de produto que você consegue atender o paciente, não só aquele paciente em si, mas consegue atender mais pacientes. Um exemplo é muleta, né? Antigamente muleta era P, M e G. Hoje as muletas elas são 3 em 1. Então a pessoa vai lá para comprar às vezes ou alugar, que a gente também trabalha com locação do equipamento, vai comprar uma muleta lá e aí a pessoa que vai estar usando naquele momento é uma criança, vai usar um tamanho P. Aí compra, aluga, ela pode estar comprando esse tipo de produto porque ela vai conseguir atender o M e o G. Então ela pode estar emprestando essa muleta para um vizinho ou algum primo, esposa ou ele mesmo, né, o pai se machuca. Então não é perdido, né? Então a gente tem hoje essa possibilidade, essa gama maior. Então eu fico mais nessa retaguarda. E a doutora Daniele, ela está na retaguarda mais orientando a parte de venda das meninas, né, doutora? Sim, é muito importante essa orientação, esse olhar mais atento ali, para realmente fazer essa sondagem, ver a necessidade do cliente, o que ele realmente está precisando e colaborando da melhor forma possível para o andamento da loja todos os dias. Ah, legal. Uma coisa muito importante que a doutora Daniele trouxe quando ela começou a trabalhar lá com a gente na Cirúrgica Bandeirantes é. Ele tem uma nomenclatura que ele chama-se FEFO. E era uma coisa que até então, muito engraçado, né? A nossa loja já está há quase 30 anos no mercado
e uma coisa que a gente não se atentava muito era com as validades dos produtos, né? Foram criando leis para que isso acontecesse, e a gente teve que se enquadrando. E a doutora Daniele vai contar um pouco sobre o que é o FEFO, que ela trouxe para dentro da cirúrgica, o FEFO. Por favor, Daniele, explana para nós, por favor. O FEFO é o primeiro produto, né? O que vai vencer é o primeiro a sair. Então, é bem legal, a gente desenvolveu todo esse treinamento com as meninas para mensalmente, todas cuidam da sua sessão, né? Então, a gente consegue detectar ali, sondar, escrever na nossa tabela quais são os produtos que estão próximos a vencer. Aí, sinalizando esse produto próximo ao vencimento, já é colocado primeiramente ali, né? Para estar vendendo primeiro, muda a posição né? deles, A é gente isso? muda, a gente coloca primeiro eles na prateleira. Certo. Os com vencimento mais longo, a gente permanece no estoque. Tá. Então, a gente vende esse produto, né, próximo ao vencimento primeiro. E também, né, ajuda a diminuir o desperdício dos produtos e também prejuízos financeiros ali para a loja, né? Então é muito importante esse controle, tanto essa parte de legislação, né, também para a empresa, todo esse controle de vencimento. Ah, legal. É importante ela ter falado a respeito do FEFO, porque até então, né, como eu tinha dito alguns segundos atrás aí, nós não conseguíamos controlar as validades dos produtos. E aí, junto com o pessoal do TI da nossa empresa, eu consegui bolar um sistema de venda que, quando é feito a venda do produto, a gente coloca a validade dele no momento da venda. Então a gente controla essa validade também na saída do produto, porque o paciente que está recebendo o produto vai estar ciente ali na nota que ele tem uma validade até o dia tal do próximo ano, dos próximos meses, né? E o porquê isso, né, doutora Daniele? Como eu tinha falado, que hoje eu estou mais na retaguarda, né? A gente compra produtos hoje de 5, 6 fornecedores ao mesmo tempo, 7, 8, fabricante, distribuidor, onde a gente vai achando a mercadoria, né, com o melhor preço. E às vezes você tem o mesmo produto com validades diferentes. E se você está numa loja ou numa empresa que não está atenta àquilo, você tem que esperar virar o lote, né, e fazer a venda do produto por lote. E às vezes na dinâmica, né, na rotina do dia a dia, às vezes você acaba não tendo esse controle. E você pondo a validade na saída do produto, isso é uma dica até que eu estou dando para vocês que tem ideia futuramente de montar uma cirúrgica, de estar focado no material médico hospitalar. Isso é uma dica que eu dou, é controlar a saída com a validade. Justamente porque às vezes você pega um produto que você comprou de um determinado fabricante, né? Sim. E aquele está com uma validade tal, e o outro está com uma validade 10 dias depois. Então é muito importante você controlar isso para que você também não espere virar um lote para você voltar a vender o próximo produto, né? É como se fosse uma dupla conferência. Exato. Além de estar conferindo ali, né, durante a organização de cada seção da loja, também tem essa outra conferência na saída do produto. Isso garante, né, uma efetividade do FEFO muito maior ali durante a nossa rotina da loja. Ah, que legal. E conta pra gente um pouquinho lá, a cirúrgica Bandeirantes, ela tem mais ou menos quantos itens? Você tem ideia, mais ou menos, doutora? É difícil de contar, hein? Né? Outro dia eu estava fazendo uma estimativa da nossa loja lá, a gente tem aproximadamente 10.784 produtos, tá? E eu não estou me referindo às grades, porque a gente pode considerar assim, vamos por um exemplo, uma meia. A meia ela tem tamanho PMG, GG, com ponteira, sem ponteira, curta, média, alta, suave, média, alta compressão e cores, né? Então eu estou falando do produto íntegro, não da grade. Então, se for ver pela grade, pela numeração, sondas, não é sonda, uma sonda uretral, né? Vai do número 4 até a 18. E o que eu vejo muito ali, Fernando, na loja, é que não existe uma regra
Quando você atua em alguns setores assim, é mais padronizado, né? Na cirúrgica, cada caso é um caso, então fazemos adaptações também, né? Depende muito do quadro do paciente, o que vai dar certo com ele. Então, todos os dias eu percebo que a gente nunca sabe de tudo, né? Todos os dias é um novo aprendizado, né? Exato. E eu tive esse grande aprendizado com você, com as nossas balconistas, né? Porque todos os dias ali realmente tem uma nova oportunidade de aprendizado. Eu vejo que é bem dinâmico, né? Sim. E agora tá tendo a mudança das sondas de alimentação, né? Que tá tendo rosquinha na ponta. E aí os equipos já não encaixam, é aquela Sim. loucura, né? E é por isso a importância de ter sempre um farmacêutico, uma pessoa bem capacitada para estar orientando o cliente neste momento, porque existem adaptadores. Então, a pessoa às vezes que vai ser um problema para a família, porque às vezes a família recebe essa sonda do hospital já com o paciente, e a hora que chega lá, tem essa rosca na ponta. E ela tá com os equipes todos de encaixe. Aí a gente tem o que lá, né, doutora Dani? Tem os adaptadores, né? Sim, tem vários tipos de adaptadores, né? Cada um para um tipo de equipe ou sonda. Uhum. Falando um pouco de sonda, de equipo, a gente também trabalha com uma linha grande de dieta hospitalar, né? E isso é uma área que fica totalmente focada para você ali que tem que estar controlando não só a parte da validade, mas qual tipo de dieta indicar, né, para o paciente, fazer a leitura da receita, né? Como que funciona essa dinâmica, por favor, Sim, doutora Dani? os pacientes chegam com a receita, né, da alta ali hospitalar, então a maioria das vezes com muitas dúvidas, né? Porque a gente não espera primeiramente que o nosso familiar fique doente, depois você não tem muita instrução de como fazer isso em casa, né? Então ele chega lá realmente querendo essa orientação nossa. Então, primeiramente, nós pegamos ali a receita, né, a prescrição médica, nós avaliamos, né, qual é o tipo de dieta que está prescrita, tem normocalórica, hipercalórica, com fibras, sem fibras, então cada uma é uma indicação ali para o paciente, se o paciente é diabético, se o paciente tem um problema renal, né? Então, nós temos que ter esse olhar atento ali para indicar a dieta correta. Também, né, o sistema de dieta, qual seria? Sistema aberto, sistema fechado. Ah, legal. O aberto nós temos os frascos, os equipos, né, que conectam ali na sonda nasointeral. Também sistema fechado, nós fazemos a alocação da bomba, né? Eu que fico à frente dessa alocação. Então, temos que ver, né, essa encomenda que fazemos também das dietas de sistema fechado, qual é o equipo, se vai utilizar somente a dieta, se também vai correr a água via sonda. Então, é toda uma sondagem ali da prescrição médica, essa orientação para o paciente, para que ele não tenha nenhuma dúvida ali quando estiver sozinho com o seu familiar em casa, né, que saiba realmente fazer essa administração correta. Ah, legal. Quando nós começamos com dietas hospitalares, a empresa que começou era uma empresa farmacêutica. Hoje são 3 laboratórios que a gente trabalha, né, de dietas prontas, né? E tem uma grande diferença, né, que eu gosto de deixar claro aqui. É muito importante isso para você que está ouvindo e assistindo o nosso podcast. Dieta é a que vai substituir a refeição. E existe o suplemento alimentar. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa quer pegar e comprar aquela dieta de litro e dar como suplemento, né? Sim. E não é indicado, né? Porque depois de aberta, né, ela só pode ser consumida 24 horas. Exatamente. Então, o suplemento, ele vem em frascos menores, com sabor, sem sabor, né? Você pode estar fazendo uma diluição e dando para o paciente. Agora a dieta não, né? A dieta uma vez aberta, né? Sim, a gente sempre orienta, né, após a dieta aberta,
precisa estar consumindo ela em 24 horas, então coloca ali dentro da geladeira, né? Ela não pode ficar fora após aberta. E também o cuidado, né, de colocar no frasco de alimentação, esperar alguns minutos ali para estar correndo pela sonda, para não ficar desconfortável na administração ali com o paciente. Sim. Então é bem diferente essa parte de dieta e também essa parte de suplementação. Às vezes é só algo transitório ali que o paciente está passando, às vezes é só uma suplementação para auxiliar uma cicatrização no pós-operatório, né? É um pouco diferente. Então a gente sempre está ali olhando qual é a melhor opção para os nossos clientes, né? E ali na Cirúrgica Bandeirantes a gente encontra uma linha grande desses suplementos, né, doutora Dani? E a gente também trabalha com as locações dos equipamentos, né? Que isso facilita muito a vida do usuário, né? E como que existe uma rotina, né? Como que é feito? A gente faz um contratinho, depois é feito um checklist para checar a qualidade do produto que está saindo? Todas as vezes que eu inicio uma locação ali, seja por WhatsApp ou presencialmente, tem as perguntas primordiais, né? Se for uma muleta, qual a altura do paciente, qual o peso do paciente, cadeira de rodas, cadeira de banho, qual o peso do paciente também. A gente se preocupa até, né, Fernando, com a questão do batente de porta, a cadeira vai passar, a cadeira vai passar no box. Então a gente faz todo esse cuidado ali, né, para dar certo essa alocação. Após termos, né, todas essas informações, nós iniciamos com um processo de contrato. Aí o cliente vai até a loja, assina o contrato, fazemos o checklist perante ali o cliente, nós mostramos o equipamento para eles, mostramos como funciona, tá tudo ok com o equipamento, o cliente sai tranquilo ali, né, com todas as orientações de como que ele vai usar na residência dele. Ah, legal. Porque até tem um slogan, né, da Cirúrgica Bandeirantes, que a gente sempre foi criado, né, e a gente sempre comenta que assim, você que tem seu ente querido na sua casa e não quer internar, não quer levar ele para uma casa de repouso, quer ter ele ali junto com você no seu aconchego, né, do seu lar, é um slogan que foi criado já em 97, junto com a fundação da loja, que é o restabelecimento no lar é o melhor remédio. Então, por isso a alocação dos equipamentos, né? E a gente aluga a cama, né? Tem a entrega da cama, né? Que tem o nosso carro que faz toda essa entrega. Os materiais menores que a gente aluga, dá para levar no carro tranquilamente e dá todo o suporte, né? Para o paciente que aluga. Continuando falando sobre locação, que é um plus que a nossa loja de material médico hospitalar oferece para os nossos pacientes. A gente já falou das bombas de infusão, né? Para correr as dietas, dos equipamentos em gerais. E agora vamos para a parte de oxigenoterapia, né? Foi uma coisa nova para você, a parte de oxigenoterapia? Foi, a gente não faz ideia, né, de como funciona, os metros cúbicos, durabilidade, mas a gente também, né, nós fazemos essas locações, o paciente chega ali também sem saber muitas coisas, né? Então, inicialmente nós perguntamos quantos litros por minuto vai utilizar se necessário, de forma contínua, vai utilizar mais para levar em um transporte, vai fazer um passeio, vai levar ao médico o paciente, né? Então tem perguntas ali fundamentais, né, para ter essa segurança, principalmente, né, e dar todo esse suporte de oxigênio para o paciente. Ah, legal. Eu falo muito da parte de oxigenoterapia porque em 97, quando a loja foi fundada, meu pai, já falecido, que é o José Antônio Novaes Filho, ele veio do ramo do médico hospitalar, mas ele era do ramo de gases medicinais. Ele trabalhou em 3 empresas brasileiras no ramo médico de oxigênio, de oxigenoterapia, de oxigênio e gases medicinais, né? Gases industriais também, mas o foco dele era mais no medicinal. E depois sua última jornada na indústria de gases, né, foi a IBG.
Ele ajudou o proprietário a fundar a IBG aqui no Brasil, que é a Indústria Brasileira de Gases. Ela é a nossa fornecedora hoje, 100% de todos os gases da loja, que são oxigênio, ar medicinal. A gente trabalha também com dióxido de carbono, mas o dióxido de carbono para carboxterapia, que é um gás que ele passa por uma filtração maior, que ele acaba sendo para uso exclusivo para uso medicinal, né? E meu pai veio dessa ideia de formar. E quando teve essa necessidade com a minha avó, ela precisou usar oxigênio. Para nós foi fácil conseguir o oxigênio porque ele estava na indústria, né? Mas quando ela veio a falecer, não tinha quem fazia esse tipo de serviço, né? Quem alugava cilindros de oxigênio para ter o paciente em oxigenoterapia na residência, né? Foi por isso que o carro forte, por isso que tem o nome Cirúrgica e Oxigenoterapia Bandeirantes, porque é a alocação também dos cilindros de oxigênio. Só que hoje já tem coisa mais moderna, né? Hoje as pessoas podem tanto alugar cilindro como também alugar outros equipamentos, né? Sim, nós trabalhamos com os concentradores de oxigênio para aquele paciente que vai usar uma litragem maior, também se vai usar de forma contínua, ele traz um custo-benefício muito bom para o paciente. Só para vocês entenderem um pouco, né? Quando a gente fala de cilindro, nós temos que considerar a quantidade de litragem que o paciente vai utilizar. Com isso, a gente fica preocupado ali até também. Tá vindo o final de semana, vamos conseguir atender o nosso cliente, tá vindo um feriado prolongado. Então, nós temos que olhar tudo isso, né? E também, como a gente estava falando do concentrador, quando o paciente vai demandar uma quantidade de litragem maior para a saturação dele sempre se permanecer alta, né? Temos o concentrador de oxigênio, ele não depende de cargas, né? Como o cilindro, que possui uma durabilidade um pouco menor, dependendo do caso. Então, ele é um equipamento que fica ligado na tomada, então ele faz essa conversão no oxigênio, né? Para essa oxigenoterapia, e ele funciona muito bem para esses casos de uso contínuo. Ele fica ali sempre ligado na tomada, diferente dos cilindros, né, que a gente sempre tem que ficar fazendo novas cargas. E o concentrador é legal, né, porque não demanda de recargas, né? Sim. Ele mesmo produz e ele joga no paciente a litragem necessária, né? E o cilindro já tem que ficar fazendo recarga, porque ele é igual uma garrafa PET, igual um gás de cozinha, né? Acabou, tem que sair correndo e pedir uma carga. E às vezes não tem a disponibilidade do carro naquele momento, né? Sim. Então o concentrador e a cirúrgica e oxigenoterapia Bandeirantes, ela costuma alugar o equipamento já com o cilindro, né? É o cilindro de backup, como concentrador, é um equipamento que fica ligado na tomada. Tem mais esse cuidado também da nossa loja. Acabou uma energia, houve uma instabilidade ali de energia, uma emergência, utiliza esse cilindro, né? O backup como esse emergencial durante esse período, né? Para não interromper essa oxigenoterapia do paciente. É legal isso aí, porque como a loja tem uma responsabilidade muito grande com o cliente, né? O cliente, ele é o nosso amigo, ele é um paciente, ele é o amor de alguém. É muito importante isso. A gente tem que priorizar isso, né? Você aluga uma máquina, máquinas dão problemas, máquinas falham. E aí você tem um cilindro de backup, de suporte ali, né, para o cliente. Isso é muito importante. E não são todas as lojas que alugam esse tipo de equipamento que vai com esse cilindro de backup, que faz toda a diferença. Né, doutora Dani? Faz toda a diferença. Tem até clientes que perguntam o porquê, né, que nós fazemos locação somente assim. Depois fica um pouco mais claro, eles entendem. E além dos concentradores, né, os cilindros, nós locamos bastante também para finalidade de transporte, né, vai levar um paciente numa consulta. Nós temos os cilindros em alumínio, que são mais leves de estar transportando, os cilindros de ferro, que costumam ficar mais ali na residência, né? Até porque também o concentrador, ele também tem um limite, né, ele chega até 5 litros, existem algumas máquinas que chegam até 10, mas o padrão da loja é até 5 litros por minuto, que são mais ou menos
50 concentradores de oxigênio que a Cirúrgica Bandeirantes possui, né? Cilindros de oxigênio também, a gente possui uma gama de mais ou menos uns 1.000 cilindros de oxigênio, entre pequeno, médio e grande porte, né? Mas é que chega uma hora que o concentrador ele já não dá mais conta, né? E a pessoa precisa usar um oxigênio mesmo, né? E a gente tem N fatores que a gente pode estar ajudando um paciente, a gente faz aqueles Ys, né? Sim. Vai uma parte no concentrador, uma parte no cilindro para poder ajudar, para diminuir esse custo e essa responsabilidade das recargas, né? E aí a gente é uma loja basicamente bem completa, né, doutora Dani? Sim, temos vários itens, né? Dependendo da situação ali, para realmente atender todos os nossos clientes. Não, legal. Uma coisa que às vezes me chama muita atenção lá na loja, que a gente trabalha também com uma linha muito grande de curativos, né? Aqueles curativos para escaras, para feridas, para úlceras de retorno venoso, né? E aí é muito importante também a presença da doutora Daniele ou de um farmacêutico numa casa cirúrgica, porque ela vai dar toda a orientação, né, doutora? O que você pode dizer a respeito disso? Sim, a gente sempre avalia, né, o paciente ou leva uma foto ou descreve o que está acontecendo. Então, cada curativo tem uma indicação. Dependendo do curativo que se coloca naquela ferida, pode estar abrindo mais, ressecando a ferida, né? Então, pode piorar ali aquele tratamento. Então, a gente sempre olha o que está acontecendo, faz essa sondagem para estar indicando o melhor curativo, e não somente os curativos, mas as pessoas não sabem muito como estar fazendo ele. Então a gente fala sempre da gaze, do curativo impermeável que coloca em cima, né, que não pode estar molhando esse curativo. Então nós abordamos toda essa parte completa ali para o paciente não sair com nenhuma dúvida. Ah, é legal. Porque antigamente existia só apenas 2, 3 empresas de curativos, né? E hoje tem uma gama muito grande, né? Tem muitas empresas entrando nesses curativos oclusivos, né? Um exemplo, um curativo de alginato com prata, hidrocoloides, né? Antigamente eram poucos que faziam esse tipo de curativos, né? Então hoje tem uma linha muito grande e também a gente já tem uma aceitação maior na linha, né, dos próprios médicos e enfermeiros. Eles perceberam que esses curativos têm um ganho bom para a cicatrização das feridas dos pacientes, né? E como a gente tem essa parte de tratar o paciente na residência, a gente tem esses curativos que levam até o paciente, né? Quando não consegue vir até a loja. Tem a parte de fraldas geriátricas, tem a parte de meias também, né? Sim. Que eu tô uma próxima conversa que eu vou tentar trazer o pessoal das meias para a gente estar fazendo um podcast voltado para essas meias medicinais, que é uma linha muito grande para a gente estar falando aos poucos, né? E a gente também tem uma linha muito interessante que a doutora Daniele vai explanar agora para vocês, que é a parte de respiratória, mas é a parte mais do sono do paciente, que a gente trata também muito o ronco, as apneias dos pacientes, né? A gente trabalha com alguns aparelhos, que a gente trabalha tanto com locação como venda deles, e é muito importante, porque tanto eu, como farmacêutico, como a doutora Daniele, a gente faz todo o acompanhamento e ajuste desse equipamento, né? E a doutora Daniele vai falar para vocês um pouco desse tipo de equipamento. Sim, nós temos várias parcerias, né, com médicos aqui em Jundiaí região que confiam no nosso trabalho referente ao exame do sono, né? Então, esses exames indicam ali uma apneia do sono. A apneia nada mais é, né, Fernando, do que quando o paciente para de respirar durante a noite. Então, mediante esse exame, a polissonografia, o nosso paciente chega ali na loja, a gente explica a importância, né, do porquê usar o CPAP, em alguns casos... o aparelho é o CPAP, né? É o CPAP. O CPAP ou o BIPAP, né, que nós vendemos, a maioria dos casos é o CPAP. Então, o paciente muitas vezes chega ali um pouco assustado, né, não sabendo como que vai usar, às vezes até confunde com uma parte de oxigenoterapia e não é esse tipo de tratamento.
Então, nós fazemos esse primeiro contato, explicamos, né, o porquê que ele deve usar, quais as consequências dele não utilizar, né, a piora ao longo do tempo. Então, é fundamental ali durante aquele atendimento, durante essa venda do aparelho, a gente tranquilizar também, passar essa confiança, essa credibilidade, né, para essa efetividade do tratamento dele, como é importante o acompanhamento para efetividade. Então, as regulagens das pressões, a gente preza muito pelo conforto, né, durante a utilização do aparelho. Então, ele realmente entende, né, o porquê, o paciente entende a necessidade de estar usando o aparelho. E sem falar quando ele volta, aquele sorriso no rosto, né, por conta da melhora, a disposição volta, porque nada melhor do que uma noite bem dormida, né? Então, aquele descanso, aquela disposição, o ânimo voltando, né? Porque a apneia atrapalha muito ali a noite do sono do paciente. Então, é muito gratificante, né, pra gente poder estar acompanhando esse paciente e ele saber que pode contar com a gente, né? Ah, legal. Porque hoje os equipamentos, eles são automáticos, né? Então a gente consegue traçar o perfil do paciente buscando esse conforto. Esse é um atendimento que tanto eu como a doutora Daniele fazemos direto lá na Cirúrgica Bandeirantes, por conta de responsabilidade, por ter esse conhecimento, né? Então sempre é importante ter esse respaldo de um profissional da área da saúde para estar acompanhando esse tipo de equipamento, né? E hoje a gente recebe até inclusive muitos elogios, né, com o tratamento. E às vezes a gente recebe uns feedbacks negativos de pessoas que acabaram não comprando com a gente e vem lá todo desesperado porque o aparelho não está funcionando, porque o aparelho não tem hoje os aparelhos têm conectividade, você consegue acompanhar o paciente à distância. Aí vem aquele caso que eu falei que a Cirúrgica Bandeirantes hoje atende pacientes fora do Brasil. Tem alguns pacientes que compram equipamentos com a gente para morar fora, que moram na Alemanha, na Austrália, no Canadá, na Inglaterra, na Espanha, e a gente acompanha a distância, na Itália, né? Então, a conectividade veio muito para ajudar esses nossos pacientes e clientes, né? Então, o CPAP hoje é um dos carros fortes também da loja, né? Grande procura, a parte de oxigenoterapia e toda a parte de ortopedia também, né? Então, foi bem produtivo esse nosso primeiro podcast aqui, né, doutora Dani, falando sobre a importância de ter um profissional da área da saúde. Vocês viram o quanto é complexo, né, a linha, como é interessante a linha, né? E a gente vive realmente daquela necessidade do paciente do dia a dia, né, doutora Dani? É bem complexo realmente, envolve um olhar bem clínico, como eu já havia dito, engloba muitas questões ali, cada caso é um caso. E a gente ali, com o cuidado de todos os dias, a gente consegue atender toda a nossa demanda, né? Legal. Agora me conta lá na Cirúrgica Bandeirantes, né? Um fato engraçado ali, uma coisa engraçada que te chamou a atenção lá na loja. Acho que a vaidade ali da terceira idade, né? A gente vende vários tipos de equipamentos, mas tem uma procura muito grande por bengala. Essa aceitação de começar a usar uma bengala, né? Aí traz de diferentes cores, aí tem toda essa questão, será que essa vai combinar? E a gente sempre escuta, agora eu tô motorizada, ninguém me segura, né? Então, é bem legal, assim, lidar, né? E por trás, tem esse cuidado, né? A gente vê como é importante o nosso paciente idoso estar ali com uma segurança a mais, né? Nem se for com uma bengala, para não ter uma futura queda, nada assim. Então a gente atende com o maior carinho do mundo, com um sorriso no rosto. É muito legal lidar com os nossos clientes, como eu já havia falado, né? Eu sempre atuei no varejo farmacêutico, então conversar, apoiar, ter toda essa empatia com o cliente é muito gratificante para mim. Que legal.
E eu percebo que os nossos velhinhos, né, eles estão mais inteiros, né? Chegam velhinhos lá de 80 anos que você olha para falar, não, você tem 60 anos de idade. Não, meu filho, eu já tenho 80 já. E bem lúcido, né? E Muito. às vezes para comprar às vezes para comprar besteirinha, não, tô com um calinho aqui no pé, vim comprar um negocinho de silicone para pôr no pé. É bem interessante, né? Uma palmilha para um É, conforto, porque tá andando para todo lado. É isso é muito muito bom, legal, é né? legal, Ver o legal. paciente ali ativo ainda para a Uhum. rotina dele, né? Sim, sim. E tem a parte, às vezes, um pouco mais comovente, que comove a gente, né? Se você puder contar alguma história que te comoveu bastante. É, a gente lida ali, né, com muitos pacientes que primeiramente tiveram um avô, uma avó que ficou doente, perdeu o seu familiar. Depois de um tempo retornam para a loja que seus pais ficam doentes, né? E eles acabam passando áudio para a gente. A gente nota quando esse cliente parou de vir até a loja para comprar algo, né? Então é muito triste ali para o nosso dia a dia essas perdas dos nossos clientes, né? Então são histórias que marcam a gente. Começa nos avós, depois os pais, eles vão contando com a gente. E como a gente recebe também áudios que eles ficam gratos, né, por nosso atendimento, a gente sempre escuta, você se fez presente nesse momento difícil, você nos ajudou, nos acolheu, então é um momento difícil que o paciente passa, mas eu fico muito grata, né, dele poder contar com a gente, com você, com a loja, com todos os colaboradores da nossa loja. Ah, legal, porque como eu disse, né, a nossa empresa surgiu com uma necessidade de problema de saúde na nossa família, né? Então, ela surgiu com esse intuito de não só a parte da lucratividade, de ter renda, de gerar riqueza, enfim, né, dinheiro, enfim, mas também de ajudar o próximo, né? Porque realmente a gente viveu essa dificuldade com o nosso ente, né? Então a gente sente a dor do paciente, do nosso cliente. Como a doutora Daniele comentou, nós temos pacientes que já está na terceira geração ali, o vô usou equipamento, o pai, a mãe, agora vem o neto daquela época, que hoje é filho, comprando para o pai, que na época era o pai que comprava para o vô, entendeu? Então é bem interessante, isso faz mostrar que a cirúrgica e a oxigenoterapia Bandeirantes, ela faz história também na vida dos pacientes, né? Então esse é o nosso intuito, por isso que hoje é o nosso primeiro podcast. Estou muito contente de estar fazendo essa estrutura para mostrar para todo mundo como que é, né? O que é a Cirúrgica Bandeirantes. Não é apenas uma empresa de material médico hospitalar, não é mais uma. Ela é a única e ela, com certeza, vai sempre trazer benefícios para os seus clientes e pacientes e amigos, né? Por isso que aquele bordão que eu sempre... Olá, clientes e amigos, né? É porque isso, realmente, vocês são nossos clientes, vocês são nossos amigos. Nós estamos aqui no mercado para isso, né? E eu gostaria que a doutora Daniele agora fizesse as suas considerações finais. E eu queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço, Fernando. Você já está com nós lá há 2 anos. Sou muito grato por você estar trabalhando ali com a gente. E que essa nossa parceria aí se estenda por muitos e muitos anos, né? Então fique à Sim. vontade para falar um pouquinho. Eu que agradeço, Fernando, todo o conhecimento, né? Se eu sou a profissional que eu sou hoje, foi graças a também todo o conhecimento que você me passou, que a Cirúrgica Bandeirantes me passou. Como eu falei, a gente nunca sabe de tudo, né? Sempre tem um novo aprendizado ali no dia a dia. Referente à loja, nunca é somente uma venda, né? Tem todo o nosso carinho ali por trás, né? É a área da saúde. A área da saúde é cuidado, é zelo pelo paciente, é esse olhar atento. Então, nunca será somente uma venda, sempre será área da saúde. É isso que eu sempre penso todos os dias que eu vou trabalhar. Nunca vai me encontrar ali brava, triste. O cliente sempre vai ter o meu sorriso no rosto, a minha vontade em atender ele. Sua energia positiva. Sim, Ali, né? em ele sair ali sem nenhuma dúvida, né?
E precisando de mim, né, a farmacêutica da Cirúrgica Bandeirantes, uma orientação, estarei por lá. Ah, legal. Eu agradeço mesmo, nosso primeiro podcast. E para você que assistiu agora até o finalzinho do nosso podcast, fica aí a próxima dica. A gente vai gravar vários para vocês. E vamos sempre estar falando de produtos, de fornecedores, quem sabe trazer alguns clientes também. E a ideia é fazer da Cirúrgica Bandeirantes loja física, uma loja também na internet, no ramo virtual aí, que hoje é o que há no momento. Eu agradeço a todos aí. E não esquece que é TV Cir, é onde você vai encontrar os nossos produtos e o nosso podcast, tá ok? Obrigado. Obrigada.